O impressionismo surge como movimento artístico tanto na arte como na música no final do século XIX, conjuntamente com um período chamado de Belle Époque, ou seja, era uma fase de grandes transformações culturais e sociais. Além disso, era um período de grande industrialização, de desenvolvimento técnico-científico. Novas criações também surgiram tanto na área da fotografia e no cinema. A pintura impressionista rompe com os valores da Academia de Arte, abandonando o classicismo e o realismo. A valorização das pesquisas de ótica é muito presente, tendo em comum a influência da luz na pintura, movimento e desfoque, e também a percepção das cores da natureza e não cores sintéticas que estavam presentes nos tubos utilizados pelos artistas. Na realidade, não houve nenhuma teoria que orientasse a criação artística dos pintores, mas as pinturas impressionistas tinham, obviamente, características em geral. Bom, o contorno ele não era nítido, provocado por borrões. Os temas eram geralmente sobre temas do cotidiano, da paisagem, da vida urbana. As pinturas deveriam chegar a uma certa tonalidade, fazendo com que os objetos tenham a mesma cor e sejam representados da mesma forma, como se houvesse a reflexão da luz solar. As imagens elas são feitas através do olhar, por conta de pinceladas rápidas que os pintores faziam nas pinturas. Além disso, as sombras eram coloridas e muito luminosas. Uma técnica que surgiu no final do movimento impressionista foi o pontilhismo, que é a pintura através de pontos de cor que são aplicados em padrões até que se forme uma imagem inteira, assim como este belo quadro. O arlivrismo foi um processo criativo muito utilizado por pintores impressionistas, a fim de saírem de seus estúdios e pintarem ao ar livre. Assim, teriam mais contato com a percepção das cores sob a luz solar. O pós-impressionismo é uma das diversas vertentes períodos que foram originadas do movimento impressionismo. Outras vertentes, foi o cubismo, o expressionismo e o fauvismo. Esse período ele rompe com o impressionismo, também rompendo com a Academia de Arte, de certa forma, rompendo com todo o classicismo envolvendo a academia e deixando para trás todas as regras que eram impostas pela academia em cima dos artistas. Nesse período, ocorre a busca por novas formas de expressão, como o bidimensionalismo, as cores com mais vida e o movimento dos seres e dos objetos. Entre o pós-impressionismo e o impressionismo, tem muitas diferenças. Por exemplo, mesmo ambos terem surgido na França no final do século XIX, o pós-impressionismo ele foi como uma resposta ao movimento impressionista. Essas diferenças também podem ser vistas claramente nas pinturas. Por exemplo, como já foi dito, o impressionismo usava muitas cores vibrantes, pinceladas duras e espontâneas, curtas, para poder capturar o momento. Também ocorria muita representação de luz nos quadros. Mas uma grande diferença entre os dois estilos, os dois momentos, é que mesmo os quadros pós-impressionistas possuírem essas características que eles possuem, cada quadro tinha um estilo próprio, cada artista tinha um estilo próprio, trazendo uma identidade em cada quadro. Por exemplo, existia o estilo japonismo, o estilo da forma pictórica, o estilo sintetismo e o primitivismo também, entre diversos, que diferenciava cada artista e cada quadro. Hoje eu estou aqui para falar sobre curiosidades sobre o movimento impressionista e o movimento pós-impressionista. A primeira curiosidade que eu tenho é sobre a origem desse nome impressionismo. A origem desse nome está ligado a Louis Leroy, que era um crítico, pintor e dramaturgo que foi a essa exposição dos impressionistas fazer uma resenha crítica sobre o que ele tinha visto lá, sobre as pinturas e seus artistas.
E nessa resenha ele intitulou de A Exposição dos Impressionistas. O objetivo dele com esse nome impressionista, que ele tinha tirado referência da obra Impression Sunrise de Monet, era basicamente criticar o fato desses artistas passarem nas suas pinturas a visão, né, a impressão que eles tinham do mundo, e não como os artistas faziam, como a Academia de Artes pregava naquela época, que eles faziam da forma como eles queriam, a impressão que eles tinham daquela paisagem naquele exato momento, e isso basicamente causou um estranhamento no Leroy, que escreveu falando que os artistas não eram artistas de verdade, que aquilo era basicamente uma bagunça, eram pinceladas bagunçadas, que não dava nem pra saber o que era, e por isso daí surgiu o nome impressionista. E esse nome, ao longo dos anos, ele foi ressignificado às pessoas e hoje em dia dá nome a esse grande movimento. A segunda curiosidade aqui é que sua primeira exposição coletiva ocorreu em 1874 e ela foi organizada por Monet, Degas, Cézanne e Pissarro naquela época, que já tinham se conhecido ao longo de suas carreiras e assim decidiram se juntar e mostrar as suas artes ao público, e por conta disso eles foram motivo de muita chacota e críticas das pessoas que foram assistir a essa exposição. A curiosidade é que esses artistas tinham ou adquiriram problemas de visão ao longo de suas carreiras. Segundo o neurocirurgião australiano Noah Den, talvez fosse por isso que suas pinturas saíam tão borradas e com traços rápidos naquela época e tivessem sido tão rejeitadas, já que esses artistas possuíam ou catarata ou miopia. Tanto que é uma curiosidade que também, dentro da curiosidade, falar que Degas, ao final de sua carreira, quando ele de fato tinha piorado muito da catarata, ele passou a trabalhar com esculturas, já que suas pinturas estavam puxando muito mais para um abstracionismo, né, onde as formas ficam meio confusas ao olho nu, e por conta disso ele se desprendeu da pintura e passou a trabalhar com esculturas. A quarta curiosidade, é um prazer falar disso, que essa obra que está aqui atrás é a Amendoeira em Flor. Essa obra foi feita por Van Gogh para presentear o seu irmão Theo, que tinha acabado de ganhar um filho, que ele tinha colocado o nome de Van Gogh no filho dele, de Vincent Van Gogh, para homenagear o Van Gogh, e o Van Gogh fez essa obra para retribuir a homenagem, e dessa forma nasceu Amendoeiras em Flores. O objetivo é, por meio das amendoeiras e de suas flores, mostrar um recomeço, uma forma de reflorescer, que era o nascimento dessa criança, e assim ela poderia ver a vida de uma forma diferente, o início da primavera, era de cara ao dormir ou ao acordar, porque a pintura ficaria em seu quarto. A quinta e última curiosidade é que é muito importante lembrar que o impressionismo, apesar de ter começado lá na Europa, ele foi um movimento muito universal, que o mundo inteiro teve produções ligadas ao impressionismo, e por conta disso é importante ressaltar o impressionismo ocorrido aqui no Brasil também. Nós temos artistas muito importantes que se destacaram no movimento impressionista aqui dentro, entre eles Liceu Visconti, Duval Pereira e Henrique Cavalheiro, que foram artistas que, de fato, com suas obras conseguiram reproduzir esse movimento aqui em solo brasileiro. Um dos diversos artistas desse movimento, com destaque para Cézanne, Monet, Vicente e Renoir. Eu, Vicente William Van Gogh, nasci em Zundert, uma pequena aldeia holandesa, filho de um pastor calvinista. Fui uma criança rebelde e insociável. Quando tinha meus 22 anos, me mudei para Paris, na esperança de acabar com meus tormentos. Tudo que sabe sobre mim, minha história, é baseada nas minhas pinturas e cartas. Escrevi ao longo da minha vida, na maioria das vezes, para meu irmão mais novo, Theo, que era a pessoa que me apoiou e me sustentou durante toda a minha jornada na história da arte. Uma vez disse ao meu irmão que não queria pintar quadro, eu queria pintar a vida. E assim passei todos os tormentos, sentimentos e anseios que senti por meio de minhas pinturas. Por isso, peço que valorizem a arte, peças e seus artistas.